Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento. Glorificando o nome de Jesus nessa manhã. Como o pastor já falou, não tão usual como nós temos costume aqui na Flórida, né? A temperatura está um pouquinho fora daquilo que a gente costuma ter. Mas o Senhor ainda está conosco. Glória a Deus por isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto, meu texto favorito na Bíblia. Deuteronômio capítulo 32, é o Cântico de Moisés. Se tem uma passagem que eu gosto, é essa aqui. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, de estar com os irmãos, orando junto, nesse culto nosso matutino. Agradecendo também ao nosso pastor pela oportunidade, na pessoa do pastor Davi e do pastor Alcir, e aos irmãos que são assíduos nesse trabalho de orar pela igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, ontem à noite, orando ao Senhor, buscando alguma coisa para trazer para cá do Senhor, o Senhor me fez lembrar num assunto que nós vamos tratar, que é santificação e santidade é o nosso tema, de muita coisa boa na palavra de Deus. Eu entendo, irmãos, que o assunto santificação e santidade, ele é bastante didático, né? Ele não é um assunto que, na maioria das vezes, você consegue dissertar sobre ele numa mensagem, com uma história, um enredo, uma aplicação. Mas, pela graça de Deus, num rápido overview didático, eu vou tentar, de uma maneira bastante prática, nós tratarmos esse assunto nessa manhã em uma forma de devoção do nosso coração ao Senhor nosso Deus. Eu entendo que pela manhã a melhor coisa que nós podemos fazer é devotar esse tempo, devotar o tempo em adoração e oração ao nosso Senhor para a glória do nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 9, a partir do versículo 8. E nós vamos dar ênfase ao versículo 10. A partir do versículo 8, nós vamos até o 12, mas vamos dar ênfase ao versículo 10, ok? Quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o e guardou-o como a menina de seu olho, ou do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém. Quando nós olhamos esse texto, irmãos, e o capítulo 32, nós lembramos de toda a história do povo de Israel no deserto. Aqui é uma preparação, a partir do versículo 31, é uma preparação que Moisés está fazendo com o povo por causa da entrada na terra prometida. É bonito observar, irmãos, que desde o início do livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, Moisés faz questão de alertar Israel daquilo que aconteceu com eles. Aqui vai minha primeira aplicação a respeito da nossa santificação e da nossa santidade. Você está aware, você está compreendendo, você tem consciente aquilo que se passou com você? Existe consciência no seu coração, na sua alma, no seu intelecto, né? Como a palavra de Deus coloca na poesia, no seu coração e nos seus rins. Aquilo que está acontecendo com você? É tão bonito essa consciência que Davi traz no Salmo de número 7, por exemplo, da questão do coração e dos rins. Aquilo que está no nosso interior, no nosso pensamento, no centro da nossa alma, mas os rins, na maneira como nós colocamos em prática. É engraçado ele chamar de rins, porque eles entendiam que eram rins por conta da passagem do sangue e do trabalho do rim, de filtrar o sangue que vem do coração e que vem também dos demais órgãos. Ele chamava de rins, né?
onde se fazia ali a purificação, a filtragem de tudo aquilo que vinha do coração e precisava voltar para o coração. Chamava de rins, né? É muito parecido com o nosso intelecto, a nossa maneira de perceber as coisas. Nesse entendimento que nós temos, nós estamos compreendidos de que o Senhor nos salvou com uma grande salvação. De que nós não tínhamos condições de estarmos aonde estamos se o Senhor não tivesse com mão forte e com braço estendido nos buscado. Né? Ele começa e discorre todo o livro de Deuteronômio a respeito disso. E na Bíblia, irmãos, nós percebemos que o primeiro hino que existe na Bíblia, o primeiro hino que é contado na Bíblia é Êxodo capítulo 15. É considerado o primeiro salmo da Bíblia, Êxodo capítulo 15, que é o cântico de Moisés, seguido pelo cântico de Miriam. Após esse cântico dos dois, depois da passagem do Mar Vermelho, o segundo cântico da Bíblia é Deuteronômio capítulo 32. Onde Moisés, que era o grande legislador, mas era um grande professor também, ele, para que o povo entendesse e para que ele louvasse a Deus enquanto o povo entendesse a sua doutrina, ele canta. E ele canta, irmãos, de uma forma tão profunda o que ele conta, que muito do texto que ele diz, durante toda a Bíblia, nós vamos ver ele discorrendo, a Bíblia discorrendo a respeito de coisas que estão elencadas no Cântico de Moisés. E ele começa o versículo 8 falando assim, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos dos vossos números dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo e Jacó é a parte da sua herança. O que ele está dizendo é o seguinte, quando Deus começou a dividir as nações, e um pouco para trás ele fala assim, que Deus colocou termos às nações. Ele fala que nações que eram consideradas inimigas de Deus, Deus separou um termo para eles. Deus separou uma nação, uma borda, um espaço geográfico para que eles existissem. Até para os inimigos Deus fez isso. E ele fala que quando Deus fazia aquilo, ele foi escolher quem seria a sua nação. Quem seria o seu representante na terra? E ele escolhe a Jacó e aos seus filhos. Agora, Deus não escolhe a Jacó e os seus filhos quando ele vê Jacó andando na terra. Ele escolhe a Jacó e seus filhos quando ele chama Abraão. Quando ele olha para Abraão sem filhos, ele escolhe a Jacó e os seus filhos. Deus nos viu muito antes do dia em que nós o aceitamos. Deus nos enxergou muito tempo antes de que nós pudéssemos ser conscientes a respeito. E quando a Bíblia coloca e o escritor diz a respeito disso, olha, entre os filhos de Israel escolheu a Jacó. Olha que interessante isso. Quando Deus contava pelos filhos de Israel, ou seja, os representantes da sua glória, aqueles que lutam contra Deus e vencem, quando Deus usava esse número para dividir as nações, para si ele escolhe a Jacó, o usurpador. Toda vez que Deus coloca a relação entre Jacó e Israel, eles falam assim, vocês são Israel, mas eu lhe escolhi quando você era Jacó. Você é Israel, mas eu lhe chamei quando você era Jacó. Essa natureza dupla na vida do crente precisa ser consciente. Que nós somos o Israel de Deus na terra, mas Deus nos viu quando nós éramos Jacó. Nós estamos caminhando na terra com o poder e a glória de Deus representando a Ele, mas Ele nos escolheu como uma madeira brava, cheia de nós. É o caso dos elementos de dentro do tabernáculo, de madeira. Madeira de acácia, madeira difícil de lidar, mas cobertos de ouro, que é a glória de Deus. O versículo de número 10. Existe uma relação muito clara entre santificar, santificação e santidade. E é nesses rápidos minutos que eu gostaria de discorrer um pouco a respeito disso, com esse pano de fundo para que você entendesse. Ele começa dizendo que ele achou-a no meio do deserto, num ermo solitário e cheio de uivos.
Isso fala para nós a respeito da atenção do Senhor quando foi chamada ao nosso respeito. E mais uma vez, não fomos nós que olhamos para Deus, foi Deus quem olhou para nós. Foi Ele quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Como é importante, irmãos, pela manhã nos lembrarmos disso. Eu gosto de muitas vezes lembrar na minha oração e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje, nessa madrugada, enquanto eu dormia e minha família dormia, ninguém arrebentou a porta da minha casa e me fez mal à minha casa. Não foi porque eu estava de guarda. Não foi porque eles sabem que o dono da casa está armado. Né? Nada contra, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Não foi porque eles achavam que ali mora alguém importante, que a polícia ia chegar muito rápido, não. Foi porque a mão do Senhor e o sangue do seu Filho Jesus cobria a minha família. Essa consciência de que Ele me achou num ermo deserto, solitário, cercado de uivos. É importante a questão dos uivos, porque os uivos falam que as pessoas olharam e falaram, olhavam para você e o que eles olhavam o que eles sentiam quando olhavam para você era uma dor profunda por conta da sua situação. Ele te achou assim, cheio de ferida, cheio de problema. E há quem diga, fala assim, mas eu nunca andei fora dos caminhos do Senhor, eu sempre andei na igreja. Pois é, ele te achou assim, secado de uva, porque se ele não tivesse te encontrado, você não estaria nos caminhos do Senhor. Se ele não tivesse guardado a gente num lar cristão, eu também cresci num lar cristão, apesar de passar algum tempo fora da igreja. Se ele não tivesse nos encontrado, nós também estaríamos fora dos caminhos do Senhor. Para isso, uma rápida ilustração. Uma vez um professor em Nova York, de origem alemã, logo pós-guerra, ele tentando ali fazer com que os seus refugiados alemães, que vieram alguns para os Estados Unidos, se sentissem em casa, ele percebeu que um dos janitors, um dos faxineiros da escola, era também alemão. E começou a fazer amizade com ele para que ele se sentisse em casa, tal. E esse professor era crente. E acabou descobrindo que o faxineiro também tinha uma origem cristã e tal, e na conversa, afirmando a fé do faxineiro, ele começa a marcar de que eles tenham encontros todas as semanas às 3 da tarde para tomar um chá, para tomar um café. E nessas conversas ele descobre que o faxineiro ele é um pintor, ele faz quadros. E ele gosta de pintar retratos. Então o professor, mais uma vez, para estreitar a amizade, propõe que ele pinte um quadro seu. E o faxineiro concorda, tal, começa a fazer a pintura do quadro, e por 3 meses ele pinta aquele quadro. Por volta dos 2 meses e meio, o professor já não aguentava mais e curioso para ver o quadro e tal. E tentando olhar e não queria quebrar a surpresa, um dia a sua esposa está trazendo a limonada para eles, eles estão no solarium, né, daquele lugar onde parece uma estufa, onde vem bastante sol. Sentado lá, ela passa na frente do quadro para levar e ela faz o uivo. Pro quadro. Aí ele não aguenta, né? Fala assim, como assim? Será que eu tô aqui 3 meses sentado e o cara tá fazendo um negócio horrível a meu respeito? E aí ele pede e fala assim, não, eu quero ver o quadro, preciso ver esse quadro. E aí o faxineiro se sente constrangido, né, por isso e tal, pela maneira que ele pede, e o professor se sentindo também meio acuado por conta da situação. A hora que ele olha, é ele no quadro, muito bem pintado, só que a fisionomia dele está completamente dilacerada. Ele está fumando, está com um copo de bebida na mão e uma aparência envelhecida, acabada. Apesar de que ele reconhece que a idade do quadro e aquele que ele está é mais ou menos a mesma. E ele fala assim, por que você fez isso comigo? Por que você me pintou assim? E aí o faxineiro diz assim, eu queria pintar para você um quadro para que você soubesse como você seria se Jesus não houvesse entrado na sua vida. Tem um quadro ao nosso respeito que não é tão bonito assim como nós estamos hoje. Esse é o quadro de que se o Senhor Jesus não tivesse entrado na nossa vida, é uma vida solitária, cercada de uivos. Mas aí quando ele acha, a parte seguinte fala assim, que ele trouxe-o ao redor. Ele não deixou lá quando ele achou. Ele
trouxe ao redor, ele santificou, ele separou para si. Sabe o que falar que é trazer ao redor? É porque nós estávamos num caminho de morte, mas ele trouxe ao redor do caminho. É uma iniciativa divina. Ele nos trouxe ao redor. Ele tirou para que a gente não caísse de uma vez por todas. Ele trouxe ao redor. Ele achou cercado de uivo solitário, mas ele trouxe ao redor. Você consegue lembrar do dia que Deus decidiu te trazer ao redor da sua situação? E tirar da continuidade do prosseguimento das coisas e te trazer ao redor daquele caminho que você tinha? Quando Davi, no capítulo 7, 1 Crônicas, capítulo 15 e 16, conta isso melhor, 15, 16, 17. Davi decide fazer uma casa para Deus, Deus não permite que Davi faça isso, e começa a lembrar Davi. Davi, eu te tirei de trás das ovelhas, e te dei um nome como os grandes e poderosos da terra. Eu te trouxe ao redor, Davi. Davi, a sua vida era para ser a mesma coisa, mas eu te trouxe ao redor. Lembra quando ele acha Moisés de trás do deserto, cuidando das ovelhas de Jetro? Ele não acha Moisés no palácio, ele acha ele numa terra cercada de uivos. Lembra quando ele acha Abraão? Ele também não permite que Abraão continue solitário, ele e sua esposa, sendo chacota das pessoas e sozinho crendo em Deus. Ele traz também Abraão ao redor. Ele nos trouxe ao redor. Isso é uma iniciativa divina. A nossa reação é apenas permitir que ele nos guie e nos traga ao redor. A próxima parte que a gente vê é que ele o instruiu. Ele não só trouxe ao redor, mas ele instruiu. Irmãos, a instrução divina sempre será uma iniciativa dele. Deus inicia para que nós tenhamos instrução. Você acha que você precisa fazer um esforço enorme para aprender as coisas de Deus? O esforço maior da instrução, Deus lhe deu. O livro da didática está aqui e o professor, o Espírito Santo, mora em você. A instrução está às mãos de qualquer cristão, de qualquer um que foi chamado por Deus e trazido por Deus ao redor. É a santificação. Conhecer a Deus, saber mais de Deus. Procurar se separar para Deus. Ele nos separou, mas você procura se separar para Deus. E mesmo a nossa busca por nos separar de Deus é uma iniciativa divina, porque Ele nos dá instrução. Como a gente andaria direito se não houvesse a instrução de Deus para que nós andássemos direito? Como nós teríamos um caminho de vitória se Deus não nos desse instrução para que andássemos num caminho de vitória? Davi fala a respeito disso, fala assim, foi-me bom ter sido afligido, porque só assim eu aprendi os seus estatutos. Moisés também faz menção da instrução de Deus, quando fala que a sua doutrina destilasse no meio do povo. E Abraão também conhece do Senhor nas muitas provações que ele passa a respeito. Também aprende de Deus. Jó, quando tem esse conhecimento da instrução do Senhor e que vai a um nível acima na sua santificação, na sua separação para Deus, fala assim, antes eu lhe conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu ouvia falar como é que o Senhor gostava das coisas e agia desse jeito. Lembra que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos para se porventura. Antes eu ouvia falar do Senhor, então eu agia conforme eu ouvia falar. Mas hoje a minha vida vai além. Hoje o que eu consigo fazer para o Senhor vai além. Hoje o que eu entendo a respeito de Deus vai além. Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu não só entendo a sua instrução, mas eu atento à sua instrução.
Eu sei o que ela quer dizer. Eu sei porque ela está aqui. Eu sei porque o Senhor está mostrando. Então ele traz ao redor, ele instrui e agora ele guarda. E a guarda tem muito a ver com a nossa santidade. Por quê? Porque o fato de Deus guardar é porque alguém se coloca na proteção. É difícil você guardar alguém que não quer estar debaixo da sua proteção. Como é que você guarda alguém que não quer estar debaixo da sua proteção? E para isso eu gosto de mostrar para você a nuvem no deserto. A nuvem não estaria em cima do povo se o povo não se colocasse também debaixo da nuvem. Porque a nuvem ia andando e o povo ia conforme a nuvem ia mostrando o caminho. Era necessário para que enquanto Deus estivesse guardando, o povo se colocasse debaixo da guarda de Deus. A santidade, então, é uma iniciativa nossa, com uma ação de Deus. Para que Deus nos guarde, nós precisamos estar de acordo com a instrução da santificação que veio antes. E aí ele fala assim, e aqui é muito bonito isso, e eu gosto desse texto de repetir 600 vezes se eu puder. Guardou como a menina dos olhos. Muita gente gosta de falar assim, faz o teste, tenta me furar o olho, vê como eu me protejo, né? Para dar esse teste. Mas a menina dos olhos, na expressão poética que o hino usa, que é um cântico de Moisés, ele faz referência à proximidade que você tem a uma pessoa. Explico. Quando você olha no olho de uma pessoa, você vê que o olho dela reflete, é como se fosse parcialmente em espelho aquilo que está fora. Quanto mais perto você chega, você olhando dentro de um olho de uma pessoa, você consegue ver a imagem de volta daquilo que tem em volta. Já percebeu isso? Já percebeu isso? Você consegue ver aqui por causa da parte que é umedecida do olho, é clara, né? Uma espécie de espelho que há na retina. Quanto mais próximo você chega, a lente da retina, quanto mais próximo você chega, você consegue ver uma imagem de volta. A menina dos olhos significa que quanto mais perto você chega da pessoa amada, você começa a observar a sua imagem no olho dela. Guardou como a menina do olho, significa que nós estamos tão próximos do Senhor, que Ele consegue enxergar a nossa imagem quando Ele olha nos nossos olhos. Guardou como a menina dos seus olhos. Após a instrução, nós fomos nos aproximando. E agora, quando Deus olhava para Israel, Ele via a sua imagem no seu povo. Quando Deus olha para a igreja, Ele vê a imagem do seu Filho Jesus na igreja. É o andar em santidade, é andar em separação, é andar em uma nova vida, estar tão próximos do Senhor, que agora quando os nossos olhos refletem alguma coisa, eles refletem a imagem de Deus. Jesus disse, se os seus olhos tiverem luz, se os seus olhos tiverem luz, todas as suas ações, tudo que você fizer vai ser bom. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando da característica principal de Deus. Ele é luz. Por isso Ele é santo, por isso Ele é separado, por isso que nele não há trevas, porque Ele é luz, para a glória do seu nome. Nós olhamos para perceber esse texto, que Paulo, no capítulo 8 de Romanos, faz uma expressão dele. Os versículos a seguir fala mais uma vez desse zelo de Deus para com o povo. Os versículos a seguir dessa passagem que a gente leu, o versículo 11. Ele fala, como águia desperta de seu ninho, move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. O caminho que Deus teve por conta de os seus filhos se colocarem debaixo da proteção, Ele colocou sobre as suas asas e levou eles além. O versículo 12, assim só o Senhor os guiou. Importância desse relacionamento de santificar, de santificação e santidade, é que quanto nós vamos seguindo dele, nós vamos ficando sozinhos com o Senhor. Não tem como se nós seguimos pelo caminho proposto por Deus, não tem como nós começarmos a dividir a nossa vida com outras entidades ou com outros ídolos.
O caminho você começa a ficar solitário de novo, mas agora não solitário no sentido de solitude, de estar em solidão, mas nós estamos agora só com o Senhor. Ele fala assim só Deus os guiou. Não foi Baal, não foi o dinheiro, não foi o dólar, não foi a América, só o Senhor. E não havia com eles Deus estranho. Paulo repetindo alguma coisa e dando para nós a ideia daquilo que ele queria dizer à luz do Novo Testamento. Ele fala no versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra quando Deus dividia as nações? E escolheu Israel e a Jacó, os seus filhos? Um propósito de Deus sobre a igreja, que é diferente dos outros. Um propósito de Deus sobre a igreja, que é diferente das outras nações. E aí ele começa, porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Lembra que Deus os conheceu no deserto, cercado de uivos, sozinhos? Dantes também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Aqui ele já vai direto lá no final. Ele fala assim, eles achou e já deu para que eles chegassem a ser guardados como a menina dos seus olhos, a imagem do seu filho. Desde trás. Quando começa o processo de trazer ao redor, de instruir e de guardar como a menina dos seus olhos, quando ele acha no caminho, no meio do ermo deserto, ele já tem no seu coração de fazer daquele povo menina dos seus olhos. O plano de Deus não foi descoberto para ele quando ele nos achou. O plano de Deus, ele não adquiriu o plano conforme ele foi nos conhecendo. A partir do momento que ele olhou para nós, ele já sabia o que ele queria a nosso respeito. Já estava bem claro ao Senhor nosso Deus, aquilo que ele desejava ao nosso respeito, ser conforme a imagem do seu Filho Jesus. E aí ele termina fazendo uma poesia nesse sentido aqui. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou. Ele chamou porque ele quis santificar. Ele trouxe aos que chamou, também justificou. Ele ensinou para eles a santificação. E também, aos que justificou, a este glorificou. Por que glorificou? Porque agora, irmãos, tendo a imagem do Filho de Deus em nós, nós estamos glorificados, tem glória em nós. Quando Jesus é perguntado, quando Jesus dá a sua oração, fala assim, Pai, a glória que o Senhor me deste, eu dei para eles. Aquilo que eu vim cheio de glória para mostrar ao mundo uma vida diferente para viver. E a glória, irmãos, não fala só de luz. Fala de caráter. Da maneira como ele é. A sua glória é a maneira como ele é. Essa é a glória de Deus. Ele fala assim, a minha glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Por quê? Porque agora eu ensinei para eles a vida de glória. Como é que vive em glória? Como é que vive glorificado? Como é que vive diferente aqui nesse mundo e nessa terra? Eu transformei a história deles. Quando nós percebemos, irmãos, que a nossa santificação está ligada diretamente com a iniciativa de Deus de nos santificar. A iniciativa de Deus de nos mostrar a santificação, de nos instruir a respeito de como ser santos. E a nossa iniciativa de estar debaixo de santidade, sendo Ele nos guardando. Nós percebemos que caminhar com Deus, irmãos, é uma aventura muito mais deliciosa do que a gente imaginava. É uma alegria muito maior do que a gente vive, muitas das vezes. Porque a maioria das pessoas, quando pensa em santificação, pensa nos nãos de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que, muito mais do que falar algum não, Ele está nos falando sim para muita coisa. Ele está falando para sim comunhão. Sim para uma vida de vida, porque nós estávamos no caminho da morte. Que nessa manhã essa rápida palavra, irmãos, possa fazer efeito no seu coração e na sua vida. E você possa desfrutar hoje dessa caminhada com Deus. E perceber as etapas da sua vida. E o processo em que Ele tem te trazido ao redor, te instruído e estabelecido a sua vida como menina dos seus olhos, para que você brilhe a sua imagem na terra, em qualquer lugar que você for, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.